Então, dando continuidade aqui ao capítulo 6, nós temos aqui associação de resistores em paralelo, né? Capítulo 6, página 94, tem esse tópico aí. Então, vamos analisar uma associação de resistores em paralelo. Diferente de uma associação em série, a associação em paralelo, os resistores não estão em fila, né? Eles estão, vamos dizer assim, lado a lado, em paralelo. Mas é preciso ter cuidado na hora de analisar este lado a lado, né? Para que eles realmente estejam associados em paralelo, é importante a gente analisar como está disposto os terminais dos resistores. Por exemplo, o que são os terminais dos resistores? São os extremos dos resistores, né? As extremidades. Ó. O resistor R1, vem que essa associação de três resistores. Essa associação ela está em paralelo. Por quê? Porque os terminais dos três resistores associados estão em comum, pertencem ao mesmo ponto de ligação. Quer ver? Vejamos. Ó. Quais são os terminais do resistor R1? É o ponto A, ó. A extremidade do resistor R1 está ligada no ponto A e a outra extremidade está ligada no ponto B. Quais são os terminais do resistor R2? Também está ligado no ponto A, também está ligado no ponto B. Quais são os terminais do resistor R3? Também está ligado no ponto A, também está ligado no ponto B. Então veja, os terminais dos três resistores estão comungando o mesmo ponto, estão se interligando no mesmo ponto. Isso quer dizer que eles têm os terminais em comum. Quando isso aí acontece, a gente diz que esses resistores, pode ser 2, 3, 4 ou 5, se esse conjunto de resistores estiver nessa condição, eles estão associados em paralelo. Ok? Então, essa é a condição para resistores estarem associados em paralelo. Diferente lá dos resistores em série. Né? Resistores em série não tinha essa característica, não tinha essa configuração aí. Beleza. Agora, primeira coisa que a gente deve falar bem aqui é a respeito da tensão. Como eles têm os terminais em comum, se a gente pegar esses dois terminais aqui, esses dois pontos A e B, e ligar numa bateria que tem uma tensão 1, ó, esse 1 aqui representa a tensão da fonte da bateria. Né? Então, se eu pegar uma fonte e ligar bem aqui nesse ponto, polo positivo nesse ponto, aliás, polo positivo nesse ponto, polo negativo nesse ponto, o que vai acontecer? Os terminais dos três estão ligados ao mesmo tempo na bateria. Né? Então, isso aí vai garantir a seguinte condição: a tensão da bateria vai ser a mesma para os resistores associados, porque os terminais deles estão ligados diretamente nos terminais da bateria ao mesmo tempo. Não tem aquela condição da resistência da associação em série que a extremidade de um resistor está ligada à extremidade do outro e só os dois últimos lá da ponta que vão estar ligados na fonte. Não, aqui os terminais dos três ao mesmo tempo estão ligados na fonte. Então, por esse motivo, a tensão sobre eles vai ser a mesma da fonte. Se a fonte tiver 12 volts, a tensão em cima de cada resistor vai ser também 12 volts. Ou seja, a tensão é a mesma nos resistores associados. Primeira característica que a gente deve já, de cara, já destacar aqui é a tensão. A tensão é a mesma nos resistores associados. Lá na associação em série não era, né? A tensão ela era dividida para os resistores associados. Aqui não, a tensão não é dividida, a tensão é a mesma. Certo? Agora, a corrente, olha só o que vai acontecer. A corrente era uma só para os resistores associados, né? Lá na associação em série. Aqui na associação em paralelo, não. O que vai acontecer? Ó? A corrente vem aqui, por este fio. Quando ela chegar bem aqui neste ponto, o que vai acontecer? Ela vai ter um triplo caminho. Né? No caso dessa configuração aqui, ela tem 3 ramais para seguir. O que vai acontecer? Ela não pode deixar nenhum ramal desse sem ser alimentado. Os 3 aparelhos estão aqui, ligados na fonte. Então, a fonte tem que fornecer energia para os 3. O que vai acontecer? Essa corrente geral, atingindo esse ponto A, que é chamado de nó, que é o ponto onde une
dois ou mais ramais de uma associação. E aí ela vai se dividir. Vai vir uma parte da corrente para cá, outra parte da corrente para cá, outra parte da corrente para cá. De forma que essa corrente geral se dividiu e gerou essas três fatias aqui. Aí elas vão alimentar cada resistor, depois no final elas se juntam e vem aqui de novo para a bateria a corrente geral. Ou seja, a corrente geral, que foi fornecida para aquela associação, ela foi dividida para os resistores associados. Foi uma parcela I1 para alimentar o R1, uma parcela I2 para alimentar o R2 e uma parcela I3 para alimentar o R3. Certo? Enquanto a corrente lá na associação em série era uma só para os resistores associados, na associação em paralelo a corrente ela é dividida, a corrente geral ela é dividida para os resistores associados. Ok? Então falamos da tensão, falamos da corrente, agora vamos falar da resistência equivalente. Resistência equivalente nós já comentamos a essência do que é lá na associação em série, né? Que seria um único resistor que tivesse o mesmo efeito daqueles resistores associados. Então, lá no caso da associação em série, a gente calcula a resistência equivalente somando os resistores diretamente. Aqui a gente vai somar os inversos. O cálculo da resistência equivalente é feito assim. Ó. O inverso da resistência equivalente, ó, 1 sobre RQ, é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Porque aqui são 3 resistores. Né? Então, a resistência equivalente a gente calcula somando os inversos das resistências associadas. Aí a gente vai pegar essa formulazinha e utilizar no cálculo da resistência equivalente. Aí tem alguns casos particulares do cálculo da resistência equivalente. Ó. Esses dois aqui merecem destaque. Ó. Vamos supor que esses 3 resistores aqui da figura, né, sejam 3 resistores iguais. Se todos os resistores forem iguais, ó, se esses 3 resistores forem iguais, eu posso usar essa regra aqui. Ó. Eu posso pegar, se todos eles tiverem o mesmo valor, R1 for igual a R, R2 for igual a R, R3 for igual a R, por exemplo. Como o valor deles é R, aí eu posso pegar R e dividir por N, o que é N? O número de resistores. O número de resistores. Quantos resistores tem ali? 3. Então eu pego o valor R e divido por 3. Só um exemplo aqui. Se esse R aqui for 9, né? Se R1 e R2 e R3 forem iguais e o valor de cada um for 9, esse é 9, esse é 9 e esse é 9. Aí para calcular a resistência equivalente, eu pegava aqui, botava o valor deles, que é aqui 9, e dividiria pela quantidade, que é quanto? 3 resistores. Então 9 dividido por 3 dava igual a 3. Então a resistência equivalente seria igual a 3 ohms. Se eu tivesse 3 resistores de 9 ohms cada um, associados aqui em paralelo, a resistência equivalente daria 3. Observe que a resistência equivalente de resistores associados em paralelo, ela sempre é menor do que o valor dos resistores associados. Ela não pode dar igual e nem maior, ela sempre tem que dar menor do que qualquer um dos resistores associados. Ok? Isso a gente vai ver também na prática quando estiver resolvendo questões. A outra forma de outro caso particular de você encontrar a resistência equivalente sem ter que fazer a soma dos inversos, é você fazendo de pares. Né? Você tem 2 resistores em paralelo, eu quero saber a resistência equivalente só daqueles 2. Aí o que eu faço? A regra do produto pela soma. Eu pego R1 vezes R2, por exemplo, esses dois aí, ó. Esses 2 resistores. Se eu quiser saber a resistência equivalente de R1 e de R2, só desses 2 que estão em paralelo, aí eu faço o quê? Faço o produto deles e divido pela soma deles. R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Esse resultado aqui seria a resistência equivalente daqueles 2. Então, eu posso também resolver a resistência equivalente de vários resistores que estão em paralelo, de par em par, até eu chegar à resistência equivalente final. Certo? E, para concluir, nós falamos de resistência, associação em série, associação em paralelo e tem a associação mista. A associação mista seria uma associação onde você tem tanto paralelo como em série. Mas as regras para tratar da associação mista são as mesmas que a gente já viu. A diferença é que quando os resistores estiverem em série, a gente trabalha as ideias da série. Quando os resistores estiverem em paralelo,
a gente trabalha as ideias do paralelo, ok? Então, a associação mista é só você saber que tem circuitos que podem ter as duas configurações, tanto série como paralelo. Por exemplo, R1 e R2 eles estão em série, certo? Mas R4 e R5 estão em paralelo. Então, veja que você tem, nesse circuito total, você tem aqui circuitos que estão em série e que estão em paralelo. E a gente pode ir aplicando as ideias para resolver o que se pede no problema ou questão. Ok? Então, gente, em termos de associação de resistores, o que a gente tinha para falar era isso. Agora, o que resta fazer é praticar, resolver questões. Certo? Então, até mais.